Irmãos e irmãs, reunimos-nos hoje com a Igreja para estar na presença de Cristo quando celebramos o Dia Mundial pela oração às vocações. Como só conhecemos a voz do bom pastor de nossas vidas, sintamos-nos chamados e respondamos a Ele com fidelidade e generosidade. Celebrando o Dia Mundial de Oração pelas Vocações, no Domingo do Bom Pastor, passemos alguns instantes diante de Jesus Eucarístico, rezando por todos os nossos pastores, pelos seminaristas, por todos os vocacionados, por todas as vocações, por todos aqueles que cuidam de algo ou de alguém. Iniciemos este nosso momento cantando. Decidi para sempre seguir-te, não voltar atrás. Me puseste uma brasa no peito, uma flecha na alma. É difícil agora viver sem lembrar-me de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Pensei muitas vezes calar e não dar nem resposta. Eu pensei na fuga esconder-me longe de ti. Mas tua força venceu e ao final eu fiquei seduzido. Difícil agora viver sem saudade de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Me deixe jamais caminhar solitário, pois conheces a minha fraqueza e o meu coração. Vem, ensina-me a viver a vida na tua presença, no amor dos irmãos, na alegria, na paz, na união. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti.
Estamos reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Coloquemo-nos, irmãos e irmãs, na presença real do Mestre e Senhor Jesus, confiantes de ouvir e acolher seu chamado a cada um de nós. Cantemos para a exposição do Santíssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Diante de Jesus Eucarístico, permaneçamos alguns instantes em silêncio, apresentando ao Senhor as nossas intenções, as pessoas das quais queremos interceder. Apresentemos o nosso coração, nossa família, nossa vida, mas de modo especial apresentemos a nossa vocação e a vocação dos nossos pastores, intercedendo por cada um deles.
O bom pastor é o Senhor ressuscitado. Sua palavra nos inspira confiança e perseverança no caminho. Ele está conosco, não nos abandona à nossa sorte, pois é fiel para sempre. Ouçamos a palavra do Senhor, que ela toque nosso coração e nossa vida. Leitura da carta de São Paulo aos Efésios. Irmãos, eu, prisioneiro no Senhor, vos exorto a caminhardes de acordo com a vocação que recebestes. Com toda a humildade e mansidão, suportai-vos uns aos outros, com paciência no amor. Aplicai-vos a guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também é uma só a esperança a qual fostes chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que reina sobre todos, age por meio de todos e permanece em todos. Cada um de nós recebeu a graça na medida em que Cristo lhe a deu, e foi Ele quem instituiu alguns como apóstolos, outros como profetas, outros ainda como evangelistas, outros, enfim, como pastores e mestres. Assim, Ele capacitou os santos para o ministério, para edificar o corpo de Cristo, até que cheguemos todos juntos à unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, ao estado do homem perfeito e à estatura de Cristo em sua plenitude. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor é o pastor que me conduz, para as águas repousantes me encaminha. O Senhor é o pastor que me conduz, para as águas repousantes me encaminha. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Pelos prados e campinas verdejantes, Ele me leva a descansar. Para as águas repousantes me encaminha e restaura as minhas forças. O Senhor é o pastor que me conduz, para as águas repousantes me encaminha. Ele me guia no caminho mais seguro, pela honra do seu nome. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei. Estás comigo com bastão e com cajado, eles me dão a segurança. O Senhor é o pastor que me conduz, para as águas repousantes me encaminha. Preparais à minha frente uma mesa, bem à vista do inimigo, e com óleo vãos ungis minha cabeça, o meu cálice transborda. O Senhor é o pastor que me conduz, para as águas repousantes me encaminha. Felicidade e todo bem hão de seguir-me por toda a minha vida, e na casa do Senhor habitarei pelos tempos infinitos. O Senhor é o pastor que me conduz, para as águas repousantes me encaminha. Aclamemos o Santo Evangelho cantando. Como
O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois da multiplicação dos pães, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente, para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram, andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma", e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água, em direção a Jesus. Mas, quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me." Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram no barco, o vento se acalmou. Os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E agora, para que a palavra de Deus, agora proclamada, possa ressoar em nossos corações, façamos mais um instante de silêncio, olhando para Jesus e permitindo que a sua palavra seja ruminada no nosso coração. Muito bem, queridos irmãos e irmãs, nós estamos celebrando o Domingo do Bom Pastor e nesse domingo também celebramos o Dia Mundial de Oração pelas Vocações. Jesus disse no Evangelho que é necessário rezar, pedindo ao Pai que envie trabalhadores para a sua messe, pois a messe é grande e os trabalhadores são poucos. Estamos, portanto, diante de Jesus Eucarístico para pedir ao Senhor que sustente os nossos pastores na fidelidade ao Evangelho, que cure o
coração dos sacerdotes que estão cansados, desanimados, por aqueles que se sentem sozinhos, mas também queremos pedir por todos aqueles que estão entusiasmados, a fim de que seu entusiasmo permaneça e possa produzir muitos frutos na igreja, estando sempre unidos a Jesus Cristo, que é o pastor verdadeiro, que é aquele que é a videira verdadeira, e se nele permanecermos, certamente os frutos aparecerão. Reze você, portanto, por todos os padres que você já conheceu, por todos os padres que passaram por nossa paróquia, os padres de nossa diocese. Rezemos por nosso bispo, por todos os bispos, pelo Santo Padre o Papa, a fim de que na sua missão de pastorear, ou seja, de cuidar do rebanho que é de Jesus Cristo, possam fazê-lo com muito zelo, possam ser corajosos na hora certa, possam enfrentar o medo que Pedro precisou enfrentar. Ouvimos no Evangelho Pedro indo à direção de Jesus Cristo, mas no meio do caminho, caminhando sobre as águas, e a água do mar na Bíblia é sinal do inimigo, é um símbolo do inimigo. E Jesus caminha sobre as águas, caminha, portanto, sobre todos os inimigos, sobre os nossos medos, sobre as nossas dores. Por vezes, o medo nos domina e nós começamos a afundar. É hora, portanto, de pedir ao Senhor, como fez Pedro: Senhor, salva-me. Peçamos ao Senhor nessa hora santa que nos salve, a cada um de nós que cuidamos, a cada um de nós que assumimos responsabilidades na igreja, na família, na sociedade. Portanto, somos pastores, somos cuidadores. Peçamos ao Senhor que nos salve em meio a esta pandemia, a fim de que possamos passar por ela na fé, na esperança e na caridade, e chegar do outro lado do mar fortalecidos. Rezemos uns pelos outros, intercedamos por cada um dos nossos irmãos e irmãs, em especial pelos sacerdotes, pedindo ao Senhor que envie sempre santas e divinas vocações para a sua igreja. Não esqueçamos dos nossos seminaristas. De modo especial, rezemos pelo Gustavo, que é vocação de nossa comunidade paroquial, e também pelo Gabriel, que nesse ano faz estágio pastoral conosco. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Indo e vindo, trevas e luz, tudo é graça, Deus nos conduz. Indo e vindo, trevas e luz, tudo é graça, Deus nos conduz. Indo e vindo, trevas e luz, tudo é graça, Deus nos conduz. O Papa Francisco, queridos irmãos e irmãs, por ocasião do aniversário de morte do Santo Cura d'Ars, dedicou uma carta aos sacerdotes, donde ele tirou a inspiração para esta mensagem. Nela, elencou 4 palavras: tribulação, gratidão, coragem e louvor, para agradecer aos sacerdotes e apoiar o seu ministério, e que poderiam ser dirigidas ao povo de Deus. Meditemos alguns trechos da carta do Papa Francisco. Depois da multiplicação dos pães, Jesus manda os discípulos subir para o barco e seguir à sua frente para outra margem, enquanto ele despedia o povo. De fato,
o barco da nossa vida avança lentamente, sempre preocupado à procura de um local afortunado de atracagem, pronto a desafiar os riscos e as conjunturas do mar, mas desejoso também de receber do timoneiro a orientação que o coloque finalmente na rota certa. Às vezes, porém, é possível perder-se, deixar-se cegar pelas ilusões, em vez de seguir o farol luminoso que o conduz ao porto seguro, ou ser desafiado pelos ventos contrários das dificuldades, dúvidas e medos. Assim acontece também no coração dos discípulos, que, chamados a seguir o Mestre de Nazaré, têm de se decidir a passar a outra margem, optando corajosamente por abandonar as próprias seguranças e seguir os passos do Senhor. Esta aventura não é tranquila. Cai a noite, sopra o vento contrário, o barco é sacudido pelas ondas e há o risco de sobrepor-se o medo de falhar e não estar à altura da vocação. Mas, na aventura desta travessia nada fácil, o Evangelho diz-nos que não estamos sozinhos. Quase forçando a aurora no coração da noite, o Senhor caminha sobre as águas tumultuosas, convida Pedro a vir ao encontro dele sobre as ondas e salva-o quando o vê afundar. Finalmente, sobe para o barco e faz cessar o vento. Assim, a primeira palavra da vocação é gratidão. Navegar pela rota certa não é uma tarefa confiada só aos nossos esforços. É o Senhor que nos indica a margem para onde ir e, ainda antes disso, dá-nos a coragem de subir para o barco. E Ele, ao mesmo tempo que nos chama, faz-se também nosso timoneiro para nos acompanhar, mostrar a direção, impedir de encalhar nas rochas da indecisão e tornar-nos capazes até de caminhar sobre as águas tumultuosas. Cantemos.
Toda vocação nasce daquele olhar amoroso com que o Senhor veio ao nosso encontro, talvez mesmo quando o nosso barco estava à mercê da tempestade. Aqui podemos recordar daquele momento difícil em que nós achamos que a tempestade iria nos fazer sucumbir, mas o Senhor veio ao nosso encontro. É sempre bom trazer à memória aqueles momentos em que tivemos certeza que Jesus estava ao nosso lado, nos salvando. Recordemos desses momentos difíceis. E quando os discípulos veem aproximar-se Jesus caminhando sobre as águas, começam a pensar que se trata de um fantasma e assustam-se. Mas Jesus imediatamente os tranquiliza: coragem, sou eu, não temais. Esta é precisamente a segunda palavra que gostaria de vos deixar: coragem. Frequentemente, aquilo que nos impede de caminhar, crescer, escolher a estrada que o Senhor traça para nós, são os fantasmas que pululam nos nossos corações. Quando somos chamados a deixar a nossa margem segura para abraçar um estado de vida, como o matrimônio, o sacerdócio ordenado, a vida consagrada, muitas vezes a primeira reação é constituída pelo fantasma da incredulidade. Não é possível que esta vocação seja para mim. Trata-se verdadeiramente da estrada certa? Precisamente a mim é que o Senhor pede isto? E pouco a pouco avolumam-se em nós todas aquelas considerações, justificações e cálculos que nos fazem perder o ímpeto, confundem-nos e deixam-nos paralisados na margem de embarque. Julgamos ter sido um erro não estar à altura, ter simplesmente visto um fantasma que se deve afugentar. O Senhor conhece os interrogativos, as dúvidas e as dificuldades que agitam o barco do nosso coração e por isso nos tranquiliza. Não tenhas medo. Eu estou contigo.
Na carta aos presbíteros, falei também da tribulação. Toda a vocação requer empenhamento. O Senhor chama-nos porque nos quer tornar como Pedro, capazes de caminhar sobre as águas, isto é, pegar na nossa vida para a colocar ao serviço do Evangelho. Porém, sentimos desejo e ardor e, ao mesmo tempo, vemo-nos marcados por fragilidades e temores. Se nos deixarmos arrastar pelo pensamento das responsabilidades que nos esperam ou das adversidades que surgirão, bem depressa desviaremos o olhar de Jesus e, como Pedro, arriscamo-nos a afundar. Pelo contrário, a fé permite-nos caminhar ao encontro do Senhor ressuscitado e vencer as próprias tempestades, pois Ele estende-nos a mão quando, por cansaço ou medo, corremos o risco de afundar e dá-nos o ardor necessário para viver a nossa vocação com alegria e entusiasmo. Por fim, Jesus sobe para o barco, cessa o vento e aplacam-se as ondas. É uma bela imagem daquilo que o Senhor realiza na nossa vida e dos tumultos da história. Ele ordena aos ventos contrários que se calem, e então as forças do mal, do medo, da resignação deixam de ter poder sobre nós. Na vocação específica que somos chamados a viver, estes ventos podem debilitar-nos. Pensa em quantos assumem funções importantes na sociedade civil, nos esposos, de modo especial penso nas pessoas que abraçam a vida consagrada e o sacerdócio. Conheço a vossa fadiga, as solidões que às vezes tornam pesado o coração, o risco da monotonia que pouco a pouco apaga o fogo ardente da vocação, o fardo da incerteza e da precariedade dos nossos tempos, o medo do futuro. Coragem, não tenhais medo, Jesus está ao nosso lado, e se o reconhecermos como o único Senhor da nossa vida, Ele estenderá a mão e nos arragará para nos salvar.
E agora, queridos irmãos e irmãs, confiantes no amor misericordioso do Senhor, apresentemos a Ele as nossas preces. Senhor, olhai por todos os clérigos de nossa querida diocese, para que na alegria do ressuscitado presente na Eucaristia possam encontrar motivo, sustento e refúgio para seguirem no caminho do Cristo. Nós os pedimos cantando. Muitos operários para a vossa messe, pois a messe é grande, Senhor, os operários são poucos. Rezemos também pedindo por todos os consagrados e consagradas, para que, atentos à voz do Pai, possam ter força e coragem para a renovação do seu sim diário. Nós os pedimos cantando. Rezemos também, Senhor, por todos os leigos e leigas, especialmente os agentes do Serviço de Animação Vocacional, o SAV, para que na vivência da Igreja Doméstica transmitam e enxerguem a presença do ressuscitado uns nos outros. Rezemos ao Senhor, cantando. Pois a messe é grande, Senhor, os operários são poucos. Enviai, Senhor, muitos operários para a vossa messe, pois a
a messe é grande, Senhor, os operários são poucos, os operários são poucos. Rezemos também, Senhor, por todos os profissionais da saúde, trabalhadores dos serviços essenciais, enfermos e aqueles em situação de sofrimentos emocionais, para que nesse tempo de pandemia encontrem esperança, saúde e força em Ti. Nós os pedimos cantando. Muitos operários para a vossa messe, pois a messe é grande, Senhor, os operários são poucos. Enviai, muitos operários para a vossa messe, pois a messe é grande, Senhor, os operários são poucos, os operários são poucos. Senhor, que neste ano vocacional diocesano, através de nossas orações, nossa igreja particular colha grandiosos frutos vocacionais. Nós pedimos ainda paz e proteção aos agentes paroquiais e diocesanos do SAV. Confiantes, rezemos juntos. Jesus, Mestre Divino, que chamastes os apóstolos a vos seguirem, continuai a passar pelos nossos caminhos, pelas nossas famílias, pelas nossas escolas e continuai a repetir o convite a muitos dos nossos jovens. Dai coragem às pessoas convidadas, dai força para que vos sejam fiéis na missão de apóstolos leigos, sacerdotes, diáconos, religiosos e religiosas, para o bem do povo de Deus e de toda a humanidade. Amém. Pai de amor e de bondade, ouvi e atendei esses nossos pedidos, para que alcancemos por vossos dons os bens eternos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. E agora, o Senhor que nos chama, mesmo na tribulação, nos acompanha e nos envia para irmos com coragem a anunciar e louvar seu reino. Acolhamos com gratidão a bênção do Santíssimo Sacramento. Cantemos.
Do céu lhes destes o pão, aleluia, que contém todo o sabor, aleluia. Oremos. Deus, que neste admirável sacramento nos deixastes o memorial da vossa paixão, concedei-nos tal veneração pelos sagrados mistérios do vosso corpo e do vosso sangue, que experimentemos sempre em nós a sua eficácia redentora, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Bendito seja Deus, bendito seja seu santo nome, bendito seja Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, bendito seja o nome de Jesus, bendito seja seu sacratíssimo coração, bendito seja seu preciosíssimo sangue, bendito seja Jesus no Santíssimo Sacramento do altar. Bendito seja o Espírito Santo Paráclito. Bendita seja a grande Mãe de Deus, Maria Santíssima. Bendita seja a sua Santa Imaculada Conceição. Bendita seja a sua gloriosa Assunção. Bendito seja o nome de Maria, Virgem e Mãe. Bendito seja São José, seu castíssimo esposo. Bendito seja Deus nos seus anjos e nos seus santos. Deus e Senhor nosso, protegei a vossa Igreja, dai-lhe santos pastores e dignos ministros, derramai as vossas bênçãos sobre nosso Santo Padre, o Papa, sobre o nosso bispo, sobre o nosso administrador paroquial, sobre todo o clero, sobre o chefe da nação e do Estado e sobre todas as pessoas constituídas em dignidade, para que governem com justiça. Dai ao povo brasileiro paz constante e prosperidade completa. Favorecei com os efeitos contínuos de vossa bondade o Brasil, este bispado, a paróquia em que habitamos, a cada um de nós em particular, e a todas as pessoas por quem somos obrigados a orar, ou que se recomendaram às nossas orações. Tende misericórdia das almas dos fiéis que padecem no purgatório. Dai-lhes, Senhor, o descanso e a luz eterna. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Cantemos para a reposição do Santíssimo Sacramento.
Fazer tua vontade para viver no teu amor. Eis-me aqui, Senhor. Irmãos e irmãs, agradeço a companhia de vocês nesta hora santa pelas vocações. Convido vocês, durante esse ano vocacional, durante toda a vida, rezarmos sempre pelas vocações, rezar sempre pelos nossos pastores, pelo Papa, pelo Bispo, pelos nossos padres, pelos seminaristas, pela vida consagrada, enfim, por todos aqueles que foram chamados. Rezemos todos os dias para que permaneçam firmes. Amanhã nos encontraremos, com a graça de Deus, às 9 horas, para a Santa Missa. Uma boa noite a todos. Fiquem em paz. Deus vos conceda uma boa noite e até amanhã, se Deus quiser. Say